Olá! Muitos têm dúvidas sobre o Espírito Santo ser uma pessoa da Trindade e não apenas uma força. Um dos questionamentos que chegou até a gente é o que está lá em Números capítulo 11, verso 25, onde ali Moisés chamando aqueles 70 líderes. A Bíblia diz assim: aí o Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Deus tirou uma parte do Espírito que tinha dado a Moisés e deu aos 70 líderes. Quando o Espírito veio sobre eles, eles começaram a falar alto como profetas. E esse texto aqui foi nos perguntado se aqui foi dividido uma parte do Espírito, como ele pode ser uma pessoa? Um argumento? Será que é isso mesmo que o texto está dizendo? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando aqui, mais uma vez, o programa Na Mira da Verdade. Muito obrigado por você já estar aí. Você sabe, esse é um programa de perguntas e respostas bíblicas. Se você ainda não sabia, você que está chegando agora aí, estamos ao vivo aqui e você pode tirar as suas dúvidas da Palavra de Deus. Quem sabe você tem algum questionamento sobre a Bíblia, questionamento sobre a religião e a Palavra de Deus, enfim. Manda sua pergunta para a gente, daqui a pouquinho eu falo como que você faz para participar, como que você envia suas perguntas para mim e eu vou colocar na mira da verdade. Quem terá que responder, baseando-se na palavra de Deus e está na mira, é ele, hein? Professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Graças a Deus, Tito, tudo bem? E agradeço ao nosso telespectador por mais uma vez acompanhar o programa e aquele telespectador que acompanha pela primeira vez. Se sinta muito bem-vindo, muito bem-vinda a um programa de respostas a dúvidas bíblicas, que faz parte da Rede Novo Tempo. Nós desejamos que, de alguma forma, a Bíblia fale ao seu coração, levando aquilo que você está precisando neste momento. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Eu não posso deixar de agradecer a você, telespectador, que tem acompanhado o programa e tem dito aqui pra gente, olha, obrigado pelo programa, por vocês tirarem muitas dúvidas nossas, por esclarecerem muitas coisas. Obrigado a você, telespectador. Afinal de contas, o que a gente sempre fala aqui, são vocês que fazem o programa acontecer e juntos estudamos a Palavra de Deus. Juntos estamos aqui para aprender mais desse livro que eu costumo dizer que é o nosso Manual de Sobrevivência. Este livro contém a verdadeira Palavra de Deus, a despeito de que muitos interpretam de diversas formas e de talvez muitas formas errôneas. O que nós queremos aqui é apresentar a pura Palavra de Deus. Não é a opinião da Novo Tempo, não é a opinião do professor Leandro Quadros, não é a opinião da Igreja Adventista do Sétimo Dia a qual pertencemos, mas o que a Palavra de Deus nos diz para o seu questionamento. Portanto, não tenha preconceitos. Pergunte o que você quiser. Nós abrimos o programa com uma dúvida que chegou aqui para a gente. Essa dúvida é de um telespectador que disse assim: olá, Tito e professor, e sabe o professor Leandro Quadros? Deixa eu ver aqui, olha só, ele diz o seguinte, em Números 11, verso 25, Deus desceu em uma nuvem e tirou um pouco do Espírito e pôs sobre os 70 anciãos. Como pode o Espírito Santo ser uma pessoa? Ele está usando esse argumento do texto que eu li aqui na abertura do programa, porque aparentemente não dá para ser uma pessoa, uma vez que foi tirado uma parte do Espírito
e dado para os 70 líderes. Professor, como é que você explica esse argumento aqui do nosso irmão? Ele é lá de São Caetano do Sul. Ele admira bastante, manda um abraço para a gente, mas ele tem essa questão aí. Se esse texto realmente está mostrando essa divisão do Espírito, isso aí não indica que o Espírito é uma pessoa da Trindade? Não, o nosso irmão tem que pensar o seguinte: digamos que a tradução que ele use apresenta que o Espírito Santo foi dividido entre Moisés e os 70 profetas. É simplesmente uma forma bíblica de falar que o dom espiritual de profecia foi dado também a eles, foi dividido com eles. Então isso em nada nega a personalidade do Espírito. Outro detalhe, na versão, pelo menos na versão Almeida, revista atualizada, e na nova versão transformadora, o texto aparece de uma forma diferente. O Espírito não é mencionado como sendo dividido, diríamos assim. Seria o mais correto falar compartilhado. Esse que é o sentido do texto. Não é dividir uma coisa impessoal no meio, dar uma parte para um e uma parte para outro. Não, é compartilhar do mesmo Espírito Santo, do mesmo ser, do mesmo poder que esse ser tem, para que outros profetizem. Então, na Almeida atualizada, por exemplo, lemos Números 11 e 25 da seguinte forma: então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e, tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Aqui não há o sentido de dividir o Espírito no meio como se fosse uma coisa impessoal. Aqui o sentido é compartilhar, porque diz que foi tirado do Espírito que estava sobre ele, o Espírito de profecia, dado o dom de profético dado pelo Espírito Santo, e foi compartilhado com outros 70. Então aqui vem uma ideia de compartilhar e não de dividir o Espírito, diríamos assim. E na nova versão transformadora também. Eu gostaria de saber qual é a tradução sua, para nós podermos avaliar. O Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Depois deu aos 70 líderes o mesmo Espírito que estava sobre Moisés. Então não foi dividido, foi compartilhado. Foi dado o mesmo Espírito Santo que estava sobre Moisés, foi compartilhado com os 70 profetas. E não é o mesmo que ocorre na igreja hoje? O Espírito Santo, ele é compartilhado na igreja para que diferentes dons espirituais sejam dados para diferentes pessoas. E cada um desses dons contribui para o crescimento e o desenvolvimento da igreja, que é o corpo de Cristo, como diz 1 Coríntios 12, Efésios 4, 13 e 14. Além disso, dessa breve análise contextual e com outras traduções, nós temos que considerar o princípio de analogia das Escrituras. Nós analisamos a Escritura com a própria Escritura antes de chegarmos a uma conclusão. Você não pode pegar Números 11, por exemplo, 25, 26 de forma isolada e não analisar outros textos bíblicos que também tratam do Espírito Santo. Um exemplo de um texto que contribui muito para nós entendermos o que a Bíblia ensina sobre o Espírito Santo é Atos capítulo 5, versos 13 e 4. Aqui, de forma clara, é apresentada tanto a personalidade quanto a divindade dele. Vamos ler. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Eu posso mentir para alguma coisa impessoal? Por exemplo, eu posso mentir para a luz desse estúdio? Se eu disser isso, eu não estou batendo bem da cabeça. Eu só posso mentir para alguém que seja pessoal, que tenha personalidade e que possa se sentir ofendido por essa mentira. Não é? Então aqui é dito, Pedro disse que Ananias ele mentiu ao Espírito Santo.
Não mentiu a um poder, não mentiu a uma energia. Mentiu a alguém que se entristece com essa mentira. Tanto que em Efésios 4, 30 e 31, não é? A mentira é uma das coisas que entristece o espírito. Se ele pode ficar triste, é óbvio que ele tem uma personalidade. Uma coisa tão clara, não é? De se perceber. E aí continua o versículo 4 de Atos 5. E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Olha a clareza do texto. Primeiro disse que Ananias mentiu ao Espírito Santo. Só se mente para um ser pessoal, alguém que tenha personalidade e que possa ser ofendido pela mentira. E depois do verso 4, Pedro disse que mentir ao Espírito Santo equivaleu a mentir a Deus. Então aqui se vê tanto a personalidade quanto a divindade do Espírito. Então teríamos muitos outros textos para apresentar ao nosso telespectador, mas creio que esta breve análise, querido telespectador, já é suficiente para você ver que não devemos usar números 11, 25 e 26 da forma apresentada. Muito bem, professor. Estamos apenas começando o programa. Para você participar, você pode mandar a sua pergunta por SMS. O número é 12 981510101. Eu recebo aqui na hora, na palma da minha mão. Você pode também mandar pelo nosso Facebook, que também estamos transmitindo ao vivo o programa, facebook.com/namiradaverdade.nt. Você pode também mandar a pergunta pelo nosso Instagram, @namiradaverdade. E ainda tem mais uma forma para você mandar, através do nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Tem várias maneiras de você participar e mandar a sua dúvida para a gente. Manda para um desses endereços que está aparecendo aí e ela estará aqui na mira. Eu queria mandar um abraço para todos vocês que acompanham o programa já há muito tempo. É muito bom receber o carinho de vocês. A gente recebe mensagens o tempo todo que já acompanha a gente desde 2009, desde 2011. Obrigado. Nós temos aqui a dona Francisca Ferreira, que é lá da Igreja do Jardim Maia, em São Paulo. Ela tem 78 anos, é telespectadora assídua do programa. Quero mandar um abraço todo especial para a senhora, dona Francisca Ferreira. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E a você que tem acompanhado a gente aí, muito obrigado pela sua audiência, tá bom? A pergunta que chegou aqui no nosso Instagram, tá chegando muita pergunta aqui por SMS também, obrigado pela participação. Mas tem uma aqui do Rafael. O Rafael, ele fez a pergunta dele no Instagram da seguinte forma: Tito, se você tiver coragem de perguntar para o Leandro, o Leandro terá dificuldade de responder. Olha só a brincadeira dele aqui. Meu nome é Rafael, sou cristão e, segundo a interpretação adventista, após o milênio acontece a segunda ressurreição dos que serão condenados. Depois, Satanás será solto na sequência e ele sairá a enganar as nações. Porém, ele foi preso num abismo no início do milênio para não enganar as nações, assim diz o texto bíblico. A pergunta capciosa é, ele diz, se no milênio o objetivo da prisão de Satanás era não enganar as nações, por que após o milênio Satanás será solto a fim de enganar as nações? Quais nações? Poderíamos dizer que durante o milênio haverá ímpios vivos e após o milênio ímpios ressurretos? Parece que essa conta não fecha. Então, ele tem uma dúvida aí, professor, com relação às nações e a prisão de Satanás no milênio. Acho que é importante explicar para ele essa questão do milênio e por que Satanás vai estar preso aqui e que nações pode ser essa, professor? Podem ser essas? O próprio contexto já nos esclarece, né, o que significam essas nações. São nações de ímpios, tá? Então eu vou ler para você o versículo 1 até o versículo 6 do capítulo 20. E aí você vai perceber nessa análise, breve análise contextual que o texto não indica que haverão ímpios vivos por ocasião do milênio, muito pelo contrário. Se você ler 2 Tessalonicenses capítulo 1, versos 7 a 9, o texto é claro em dizer que todos os ímpios serão destruídos por ocasião da segunda vinda de Cristo.
Então não vai ficar ninguém vivo na Terra durante o milênio. Até porque nenhum ser humano consegue viver 1000 anos. Só vai conseguir viver 1000 anos e mais de 1000 anos quem comer da árvore da vida, de acordo com Apocalipse 22, verso 2. Não é? Então você tem que fazer essa análise, você tem que analisar os resultados das suas conclusões antes de reforçá-las. Né? E aí vamos ler então a partir do verso 1 que diz assim, de Apocalipse 20. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Então, o abismo é uma referência aqui ao próprio mundo nosso, desabitado, ao planeta Terra. A corrente, obviamente, foi vista em visão, mas não significa que literalmente Satanás é amarrado com uma corrente. Você vai entender em que sentido ele está preso. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Quer dizer que depois dos 1000 anos, ele voltará a enganar as nações. Agora, como que isso será possível? Vamos continuar. Vi também tronos e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Então aqui nós já vemos que durante o milênio os justos têm um papel importante no juízo dos ímpios. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Agora olha o verso 5. Os restantes dos mortos, que são os ímpios, não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui? Quando ela diz que Satanás foi preso para não enganar mais as nações, ela está dizendo que ele está preso por uma cadeia de circunstâncias. Por quê? Os justos estão no céu e os ímpios estão mortos pelo resplendor da glória de Cristo, como diz 2 Tessalonicenses 1:7-9. Então, ele não pode tentar ninguém. Não está indicando que existem pessoas vivas durante o milênio. Até como eu disse antes, ninguém vai viver, nenhum ímpio pode ver tudo isso. Se o justo não vive 1000 anos, muito menos o ímpio, que não vai comer da árvore da vida. Então o texto está dizendo o seguinte, por uma cadeia de circunstâncias, como ele vai estar sozinho no planeta, os vivos, os justos ressuscitados no céu durante o milênio e os ímpios ressuscitam só depois do milênio, por isso que ele está preso, ele não tem ninguém para ele tentar. E aí segue o verso 6, Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, que ocorre na volta de Cristo. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E aí o verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Por que ele vai ser solto da sua prisão? Porque os restantes dos mortos vão ressuscitar, que são os ímpios. Agora ele terá alguém para ele tentar. Tanto que ele vai enganar os ímpios e, de acordo com o verso 9, eles vão marchar sobre a superfície da terra para tentar tomar a cidade santa. Então vai analisando o capítulo desta forma, fazendo essa leitura, esta análise, e você vai perceber que não há nenhum problema aqui interpretativo com aquilo que nós apresentamos em Apocalipse capítulo 20. Muito bem, professor, muito bem. A próxima pergunta aí, antes do intervalo, quem mandou foi o Marcos pelo Facebook, ele diz o seguinte, a minha dúvida é a respeito das manifestações de demônios nas pessoas. Eu era da Igreja Universal e todo culto haviam manifestações. Hoje estou frequentando a Igreja Adventista e nunca vi uma manifestação sequer. Por que isso acontece com frequência em outras denominações e no Adventismo não? Os meus irmãos da Universal estão no caminho errado? O que devo dizer a eles? Obrigado, meu nome é Marcos de Porto Alegre. Essa pergunta sobre a possessão demoníaca, isso que nós vemos na televisão, isso que a gente vê nas igrejas, é real, mas até que ponto? Nós vamos, já depois do intervalo, dar essa resposta na Bíblia. A gente volta já.
Já estamos de volta ao vivo e a pergunta que ficou em aberto aí é do Marcos. Ele quer saber sobre as manifestações demoníacas nas pessoas. Por que em algumas igrejas isso aparece constantemente, em outras igrejas não? Professor Leandro Quadros, a Bíblia fala sobre essas manifestações. Jesus expulsou vários demônios aí. Por que hoje, em algumas denominações, a gente vê isso bastante, né? E em outras, nessas mais tradicionais, não tanto. Por quê, professor? Realmente, aqui em Mateus 8, por exemplo, 28, é um dos muitos textos onde Jesus ele expulsa demônios, porque existe um conflito cósmico entre Cristo e seus anjos e Satanás e seus anjos, de acordo com Apocalipse 12, versos 7 a 9. Então, a possessão demoníaca é algo real, existe. Tanto que em Mateus 8, 28 é dito assim: tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então não há dúvidas de que existe a possessão demoníaca. Agora, há um detalhe muito curioso de que realmente muitas igrejas existem manifestações demoníacas toda semana e outras igrejas mais tradicionais não têm. E eu vou lhe dar a resposta simples, objetiva e direta. É porque nas igrejas tradicionais não se invoca o diabo. Nós não cremos que seja produtivo fazer um demônio se manifestar numa pessoa num momento de culto. Se estamos num momento de culto adorando a Deus e estudando a Bíblia, por que fazer o diabo manifestar-se para atrapalhar esses momentos e para depois ter o trabalho de expulsá-lo de novo? Isso não tem lógica. O que acontece nessas igrejas é que, infelizmente, muitas delas, mesmo não intencionalmente, muitas vezes a pessoa não é só sinceridade, mas acaba fazendo esse erro, acaba fazendo uso do sobrenatural. Algumas vezes não é o sobrenatural, algumas vezes tem a questão do engano mesmo, da malandragem, mas fazem uso dessas manifestações excêntricas para ganhar dinheiro. Assusta-se as pessoas e as pessoas, com o medo, são levadas a ofertarem mais para essas igrejas. Mas se nós avaliarmos logicamente, primeiro, quanto menos o diabo se manifestar na igreja é melhor, mais nós vamos direcionar nossa adoração e estudo da Bíblia a Deus. Não é? E segundo lugar, será que é certo usar o diabo para ganhar mais dinheiro? São coisas totalmente erradas. Então, graças a Deus que as pessoas estão cada vez mais avaliando isso à luz da Bíblia, à luz da razão. E percebendo que tem muitas igrejas que infelizmente não são sérias nesse tipo de trabalho. Tá? Então alguém uma vez me perguntou, por que na tua igreja não tem expulsão de demônio? Eu respondi, existe. A diferença é que nós não invocamos o demônio para ter o trabalho de expulsá-lo de novo depois. Só isso. Muito bem, professor, muito bem. Uma pergunta que chegou aqui pelo nosso SMS, você pode mandar a sua pergunta para o nosso SMS. Deixa eu ver se tem o nome da pessoa aqui. Não, ele não colocou o nome. Ele diz o seguinte: professor, eu acredito no criacionismo, mas não na criação em 7 dias. A minha pergunta, o evolucionismo teísta tem alguma base? Não, meu irmão. Por mais que se tente encontrar uma base para o evolucionismo teísta, ele não tem uma base. Eu vou lhe explicar o porquê. Uma das bases, que se tenta apresentar na Bíblia para o evolucionismo teísta é a argumentação de que a palavra dia, como aparece em Gênesis, a palavra Yom, quando diz assim, houve tarde, amanhã o primeiro dia, houve tarde, amanhã o segundo dia, houve tarde, amanhã o terceiro dia e assim sucessivamente, muitos alegam que a palavra Yom, ela significa eras. Tá? Então, os dias da criação não seriam necessariamente dias de 24 horas, mas eras. Realmente, em alguns textos da Bíblia,
esta palavra pode ser traduzida por eras, mas não é esse o significado principal da palavra. O significado principal de yom, ou de dia, quando acompanhado de um numeral ordinal, é um dia de 24 horas. Então, quando a Bíblia fala ovitar de manhã o primeiro yom, ou primeiro dia, está se referindo sim a um dia de 24 horas. Se não fosse assim, não teria lógica alguma. Deus, por exemplo, teria instituído o sétimo dia como memorial da criação. Se cada dia equivale a eras, por que estabelecer a sétima era para se guardar, se ninguém viveria todo esse tempo? Então, quando Deus encerra a criação e estabelece um dia para relembrar os atos criativos de Deus no planeta, isso prova que o dia é de 24 horas. Então, Gênesis 2, por exemplo, 2 diz assim, e 3. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então Deus abençoa o sétimo dia e ele faz parte do quarto mandamento em Êxodo 28:11. Se os dias não fossem literais, não tinha um porquê de Deus pedir para guardar um dia, você entende? É totalmente fora de lógica. E quando você vai para um outro texto aqui que é Levítico 23, Levítico 23:3 é claríssimo, ó. 6 dias trabalharás, como está no quarto mandamento em Êxodo 20. Então não é 6 eras. 6 dias trabalharás, dias de 24 horas, mas o sétimo dia será o sábado de descanso solene. Santa convocação, nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Então há a menção de 6 dias literais de trabalho e a menção a um sétimo dia literal que não é para trabalho, é para santa convocação, é para fins religiosos. Tá? E outro detalhe, se os dias fossem eras em Gênesis, nós teríamos um outro problema. Os astros, como o Sol e a Lua, são mencionados como aparecendo melhor no nosso planeta, diríamos assim, no quarto dia. Tá? E plantas foram criadas antes, certas plantas. Você já imaginou essas plantas viverem eras sem a luz do sol? Como que se realizaria o processo de fotossíntese? E como que essas plantas se desenvolveriam? Então não tem lógica. O evolucionismo teísta é sim aceito por vários cristãos, mas nós particularmente o rejeitamos por completo. Nós cremos no relato bíblico da criação, que Deus criou o mundo em 6 dias literais e descansou no 7º dia literal, abençoando e o santificando para que a humanidade fizesse a mesma coisa com esse dia. Muito bem, professor. Uma pergunta aqui no nosso blog. Quem mandou foi o Kelvin Costa. A pergunta do Kelvin é a seguinte: eu gostaria de saber se na nova terra haverá crianças. Pois em Isaías diz que as crianças brincarão perto do ninho da cobra e nada acontecerá. Já em um outro programa, o professor Leandro Quadros disse que no novo céu as crianças salvas irão crescer até ter uma certa idade e assim quando todos descermos de volta para a terra, depois dos 1000 anos, todos estarão com a mesma forma, a mesma altura e a mesma idade. Haverá crianças ou não na nova terra? E aí, professor? Veja, meu irmão, você tem que entender aqui, esse texto que você mencionou é Isaías 11, 6 a 9, né? Você tem que entender que Deus prometeu primeiro uma nova terra para os israelitas, caso eles fossem fiéis à aliança, né, que Deus estabeleceu com eles. Então, as crianças mencionadas na nova terra, é na nova terra prometida aos israelitas. Não é na nova terra
que existirá após a segunda vinda de Cristo. É diferente. Esta é uma nova terra prometida antes da segunda vinda de Cristo. Então, Isaías tem essa profecia de dupla aplicação, né? Primeira aplicação era para o israelita. Ele receberia uma nova terra nessas condições, em que uma criança, né, de peito brincará sobre a toca da áspide e já o desmamado meterá a mão na cova do basilisco e não se faria mal a essa criança, de Isaías 11, 8 e 9. Como isto não se cumpriu, porque Israel não foi fiel à sua aliança com Deus, agora certos aspectos da nova terra se cumprirão com o Israel espiritual, que é a igreja, de acordo com Gálatas 6,16. Quer ver um outro exemplo? Isaías 65, 20 diz que na nova terra morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Quer dizer que na nova terra, após a segunda vinda de Cristo, em que vamos comer da árvore da vida, haverá morte ainda? Não. É porque Isaías 65, 20 é a promessa de uma nova terra aos israelitas. Eles viveriam numa nova terra em que morrer aos 100 anos seria morrer ainda jovem, eles teriam longevidade. Então Isaías fala de uma nova terra prometida durante a existência do pecado e de uma nova terra prometida após o término do pecado. Então não há realmente indicação de que na nova terra, após a segunda vinda de Cristo, existirão crianças, porque o período de 1000 anos que todos passarão no céu, de acordo com Apocalipse 20, comendo da árvore da vida, de acordo com Apocalipse 22, verso 2, é tempo suficiente para todas as crianças crescerem e se desenvolverem. Então entenda esse aspecto de Isaías, da dupla aplicação, e você não verá dificuldades em interpretar o texto bíblico. Muito bem, professor. Uma pergunta que chegou aqui pelo nosso SMS, interessante. Quero agradecer a você, Gustavo. Ele diz, sou católico, mas tenho uma dúvida. Por que os evangélicos não acreditam na transubstanciação do pão e do vinho? Obrigado pela sua participação, viu, Gustavo? Professor, essa questão da transubstanciação do pão e do vinho, por que os evangélicos não creem nisso? Não creem pelo seguinte: a transubstanciação é a crença de que o sacerdote transforma o pão e o vinho literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Nós não cremos que um ser humano tenha esse poder e nem vemos na Bíblia que Deus tenha dado esse poder a um ser humano. Segundo ponto, isso tornaria Santa Ceia uma espécie de canibalismo. Imagine você literalmente comendo do corpo de Cristo e tomando do sangue dele. Um canibalismo. E a Bíblia proíbe isso, e a Bíblia proíbe até o ingerir sangue de animais. Em Levítico 17, imagine sangue humano. Então, quando Cristo fala, por exemplo, em João 6, na verdade, aqui vamos para João 13, quando ele se utiliza do pão e do vinho, na ceia, um texto mais claro é Lucas 22, 20. Ele está utilizando isso de forma simbólica, né? O pão e o vinho são emblemas que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo, mas não que eles serão transubstanciados, ou seja, mudados, transformados no corpo literal de Cristo e no seu sangue. Isso não tem embasamento bíblico. Então, Lucas 22, o Salvador disse assim, Lucas 22, 19 em diante. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Então, quando ele diz que o pão é o corpo dele, e ele utiliza assim essa expressão, faça isso, já coma este pão em memória de mim, ele já está mostrando aqui o significado simbólico do texto. Ele não está dizendo que literalmente o pão seria transformado no corpo de Cristo. Isso seria canibalismo. E o verso 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Então, um simbolismo.
Tá? Então a Bíblia faz uso de linguagem simbólica, metafórica, para nos ensinar verdades espirituais. Então comer do corpo de Cristo e beber do seu sangue é nada mais, nada menos do que aceitar o seu sacrifício na cruz do Calvário. Então por isso nós não cremos na transubstanciação, não vemos nela base bíblica, apenas obviamente tem a base da tradição da igreja, mas nós não colocamos a tradição acima da Bíblia, nós colocamos a Bíblia acima da tradição eclesiástica. Muito bem, professor, muito bem, o nosso tempo corre contra a gente aqui, nós temos que ir para mais um intervalo, mas aproveite o intervalo, faça a sua pergunta, manda para a gente volta já já. Já estamos de volta e eu queria mostrar para você o curso bíblico que nós oferecemos aqui no programa Na Mira da Verdade. É esse aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Um belo estudo bíblico para os dias que nós estamos vivendo. Para você ter essa revista, os cursos bíblicos aqui da Novo Tempo, você tem de vários formatos. A maioria é em revista, que é fácil para você levar para qualquer lugar, estudar e ler a hora que você quiser. É interessante, no final de cada tema tem um questionáriozinho para você preencher. E é muito gostoso de estudar a Bíblia através desses estudos. Esse aqui, o Verdades para o Tempo do Fim, tem 16 lições. E olha só que interessante os temas aqui. Por exemplo, Verdades para o Mundo Assustado. Você está assustado sem saber o que vai acontecer aí? O mundo parece que está todo de cabeça para baixo. Então saiba o que a Bíblia fala sobre isso. Onde Deus está quando as tragédias acontecem? Será que Deus esqueceu desse planeta aqui? O milagre do novo nascimento. O que é o batismo? O que é um novo nascimento? São vários temas. A ciência ou a essência do cristianismo, um passo da liberdade, um dia a ser lembrado, o que a cruz não mudou. São vários temas. Olhando para o futuro, a cruz no deserto, todo olho verá, brincando com a morte, um profeta entre nós, bênção sem medidas, os braços abertos de Deus. São temas fantásticos que você vai aprender muito da palavra de Deus e saber o tempo que nós estamos vivendo. Para você pedir esse curso bíblico, basta você acessar agora, se você quiser, novotempo.com/Na Mira da Verdade, você vai ver a imagem dessa revista, clica lá e você vai ser direcionado para fazer um cadastro para que ela chegue direitinho na sua casa, ou então você pode pedir no horário comercial pelo telefone 0 operadora 12 2127 3121. É só pedir que ele vai chegar direitinho aí para você, tá bom? Peça agora mesmo, não perca tempo e aprenda mais e mais da palavra de Deus. Bom, a próxima pergunta aqui é pelo nosso Instagram. Quem mandou foi o Jorge. A pergunta do Jorge é o seguinte: gosto demais e compartilho demais o programa. Obrigado, meu irmão. Passe para os seus amigos aí, convide eles para virem assistir o programa e aprender mais da palavra de Deus. Ele pergunta o seguinte: me veio uma dúvida. Se o corpo volta ao pó e a alma ou fôlego de vida volta para Deus quando morremos, quando Jesus voltar e os que dormem em Cristo, ao subirem ao céu, o que de fato sobe? Se não é o corpo nem a alma, o que vai subir? Bom, a pergunta dele então é com relação ao espírito aí, né, professor? Quando nós dormimos, o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. Na ressurreição, Deus vai dar novamente esse fôlego de vida para aqueles que morreram em Cristo, professor? Sem dúvida alguma. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 nos mostra que o que Deus vai levar para o céu é um corpo transformado e glorificado. Né? Não um espírito, né? Não existe. Não existe salvação sem corpo, né? Fora do corpo. Então o texto diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Então, eles serão ressuscitados. O que é ser ressuscitado? É fazer ressurgir do pó da terra. E para que isso seja possível, o fôlego de vida, ou o alento de vida, ou o espírito, que é a mesma coisa, isso vai ser reintegrado ao corpo. E o corpo vai ser formado novamente do pó da terra. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens. Não há um porquê de os vivos terem um corpo material que vai se transformar num corpo espiritual, óbvio, mas vai ser algo material, e os mortos irem em espírito para o céu. Não tem lógica. Já pensou você está vivo até Cristo voltar, está vivo até Cristo voltar. Aí você vai para o céu com o seu corpo glorificado. E aí a pessoa que estava morta vai só o espírito para o céu. Aí você vai ter uma conversa com ela, vai dar um abraço, teus braços ultrapassam do outro lado, porque a pessoa é um espírito. Não tem lógica isso. Então leia 1 Coríntios capítulo 15. O capítulo é claro em dizer que todos os justos, os que morreram e os que permanecerem vivos por ocasião da volta de Cristo, terão corpos espirituais, que são corpos glorificados e, obviamente, materiais. A Bíblia não ensina a possibilidade de alguém viver no céu sem o corpo. Vou lhe dar aqui alguns exemplos. Gênesis 5:24 menciona Enoque, diz que Enoque foi levado para o céu com o corpo, em vida. Elias, de acordo com 2 Reis capítulo 2, foi levado com o corpo, em vida. E Moisés, depois de morto, foi ressuscitado, como diz Judas 1:9, para poder aparecer a Jesus e poder ir para o céu, como vemos ali em Mateus 17. Então não existe ninguém no céu sem corpo e nunca existirá. Muito bem, professor. Chegou uma pergunta aqui, aparentemente filosófica. Vamos ver aí se você consegue entender essa questão. Deixa eu ver se tem o nome. A Luna. Luna, quem mandou foi o seguinte. A paz do Senhor. Saulo, que virou Paulo, foi fruto do determinismo? Essa conversão de Paulo é utilizada para defender o determinismo? Queria entender melhor essa questão. Essa filosofia, essa questão filosófica de determinismo aí é uma coisa que o determinismo é que não tem ou melhor, está ligado com a relação de casualidade, não é isso, professor? É dupla predestinação. Também? Determinismo é que Deus determinou que aquilo vai ser daquele jeito e que, portanto, Paulo não tinha escolha, ele tinha que aceitar esse chamado, tá? Mas o determinismo ou dupla predestinação não tem apoio bíblico nenhum, tá? Quando Deus faz um chamado para alguém, tá? Deus sabe, obviamente, quem vai aceitar esse chamado. Mas Deus ele também dá liberdade de a pessoa não aceitar o chamado. Por exemplo, quando Deus chamou Jonas para ser profeta, Deus interviu em Jonas porque Jonas tinha obrigações para com Deus. Assim como um funcionário tem obrigações para com aquele que o contrata, Jonas tinha obrigação para com Deus porque ele havia aceitado o dom profético. Depois não quis seguir a ordem de Deus de pregar aos ninivitas. Deus não o impediu de fugir do próprio Deus, mas Deus, obviamente, o chamou à responsabilidade. Agora, o apóstolo Paulo não tem nada a ver com determinismo. Foi parte do plano de Deus, sim. Mas não quer dizer que Paulo foi obrigado. Por quê? Porque ele foi transformado. E para a pessoa ser transformada, ela precisa permitir que o Espírito Santo a transforme. O Espírito não vai transformar alguém que não quer ser transformado. Tanto que Apocalipse 22:17 diz assim, o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem quiser venha e receba de graça da água da vida. Veja, quem quiser. Apesar do nosso livre-arbítrio ser corrompido, ele ainda existe. Juntamente com o Espírito, eu posso tomar decisões. Então, nós não vemos determinismo. Até tem um texto de Paulo, não sei se eu vou lembrar o texto agora, mas eu lembro o que diz o texto, que
que ele diz assim, ó, não achei a referência aqui, eu pensei que fosse 1 Coríntios 2:2, mas ele fala assim que ele foi incumbido de pregar o evangelho e ele diz assim, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Acho que é capítulo 9, deixa eu ver. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. 1 Coríntios 9,16, vê se você acha aí, professor. 9,16, é isso mesmo. É no verso 16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se ele diz, ai de mim, é porque ele poderia desistir de pregar o evangelho. Deus deu uma obrigação a ele. Agora, ele poderia desistir se ele quisesse, mas ele sabia, ai de mim, porque o nível de luz que ele recebeu e o tipo de chamado que ele recebeu foram muito fortes para ele negar a Deus. Então, se fosse um determinismo, esse texto não estaria presente na Bíblia, porque aí não haveria a possibilidade dele desistir. Então, o determinismo não é bíblico, pode ter certeza disso. Muito bem, você falou de Jonas aí surgiu uma dúvida aqui sobre essa questão do episódio de Jonas dentro do peixe. Quem mandou foi, deixa eu ver se tem o nome dela aqui, é Sara, eu acho que é isso. Ela diz o seguinte, Sara, isso mesmo, ela fala de Osasco, São Paulo. Esses dias, ouvi que Jonas esteve morto no ventre do peixe e foi ressuscitado. Eu sempre acreditei que ele esteve vivo dentro do peixe e pesquisei. Descobri que um grupo acredita na ressurreição e outro acredita que estava vivo. E aí, professor, qual é a verdade? A Bíblia nos fala sobre isso, professor? Dá alguma luz se ele morreu dentro do peixe ou, de fato, ele estava vivo ali? Não morreu, isso é uma invenção de gente que não tem o que fazer, né? Ou que lê a Bíblia de qualquer jeito e aí gosta de viajar, não é? A pessoa lê a Bíblia e diz assim, nossa, eu vou colocar, olha só o que eu descobri aqui. Tem gente que tem vontade de descobrir coisas na Bíblia que nem Deus revelou, né? Então, quando você lê o episódio de Jonas, você vê claramente que ele não morreu. Por quê? Porque no capítulo 2 de Jonas, quando ele está dentro do peixe, ele está orando. Como que o camarada vai orar morto? E depois que ele ora e se arrepende, né, ele até faz um cântico de libertação após Deus fazer com que o peixe vomitasse depois fora da água, não é? Então o relato da história é muito claro. Se ele orou dentro do peixe, morto ele não estava, ele estava vivo. Então esse grupo que crê nisso, infelizmente, tem muito do que aprender acerca de interpretação bíblica, né? Eles não sabem, infelizmente, praticamente nada. Professor, gostaria de saber se quando eu morrer vou encontrar a minha filha que morreu com 5 anos. Eu não tenho nenhuma religião, mas assisto a Novo Tempo, já fazem 2 anos. E aí ela pôs aqui, eu me batizar, talvez e eu gostaria de me batizar na igreja adventista. Eu sou Maria da Graça de São Paulo, capital. Vamos ajudar a Maria da Graça, professor? Será que quando ela morrer, ela vai ver a filhinha dela de 5 aninhos que morreu? Não, quando a irmã morrer, não, porque a morte, de acordo com Eclesiastes 9, versos 5, 6 e 10, Salmo 6, verso 5, Salmo 88, 10 a 12, João 11, 13 a 16, a morte é um sono e é um processo, é um estado de total inconsciência. Então, você tem a possibilidade, sim, de ver a sua filhinha na volta de Jesus na ressurreição dos mortos. Então, o que a Bíblia ensina, né, Jesus mesmo promete isso, e eu quero que a irmã fixe nessa esperança. Em João 6,40, há uma promessa muito bonita de Cristo, entre outras, que diz assim: de fato, a vontade de meu Pai
é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, para esse reencontro com a sua filha, minha irmã, é fundamental que você aceite a Jesus. Em Mateus 19, 14 e 15, mesmo que Cristo não prometa a salvação de todas as crianças, ele diz: deixem vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então, muitas crianças estarão nos céus sem os pais, outras estarão com os pais. E isso vai depender de você, minha irmã, de você aceitar a Jesus como Salvador, de dizer um sim a Ele e apegar-se à doutrina da ressurreição. Até em João 11, 25, né, Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, creia, minha irmã, que na segunda vinda de Cristo, por ocasião da ressurreição, você poderá sim rever a sua querida filha. Nos vemos na semana que vem, se Deus quiser, professor. Um abraço, Tito. Obrigado, amigo telespectador e telespectador. E lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. Aqui seus questionamentos sempre estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.